E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Comunhão ao Cubo. E agora sim nós podemos nos alegrar com muitos contatos, muita demanda que tem surgido por conta das palavras que nos tem dado e que tem sido dado por nós aqui. Na verdade não é nossa, é só uma repetição daquilo que Jesus ensinou. E hoje nós vamos ter uma surpresa aí, mas agora sim nós podemos falar depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no primeiro episódio da segunda temporada da Sã Doutrina. Nós vamos entrar agora em uma outra sequência de textos e hoje nós vamos mergulhar em Lucas 16. Nós hoje vamos fluir do versículo 1 até o versículo 15. Vamos compreender o ensino de Jesus em cima disso, tá? Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. O que é defraudar? Causar dano. Usar de forma ilícita, ilegal. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra? Não posso. Também mendigar? Eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Chamou então um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor aquele administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo, agora é Jesus falando, tá? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, outras traduções falam injusta, fazei amigos para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Você precisa entender um contexto aqui. O judeu ele tinha o hábito de contratar administrador para cuidar de suas fazendas, de seus negócios. E geralmente esses administradores podiam ser judeus ou podiam ser gentios também.
E, num determinado momento, inclusive, se contratava gentios para que ele não tivesse o hábito de parar no sábado, enquanto ele continuava no Shabá, parado, esses prosseguiam. É lógico que isso é uma infidelidade, porque a lei dizia que no sábado ninguém deveria trabalhar na terra. Mas alguns homens, estultamente, em desobediência ao Senhor, faziam isso. Então esse administrador foi contratado, ele administrava e foi apurado que ele estava fazendo algumas coisas erradas. E o cara chamou ele para prestar administração. E aí ele começa a chamar as pessoas que deviam a ele e perguntava assim: quanto é que você deve, meu patrão? Ah, eu devo 100 cados de azeite. Toma aqui sua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ele aqui, manos, estava abrindo mão da remuneração dele. Esses administradores ganhavam uma parte daquilo que a terra produzia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 50% do azeite era a remuneração dele, 20% do trigo era a remuneração dele. Ele chega para essas pessoas que deviam ao patrão e fala assim: toma aqui, mexe na conta, eu abro mão da minha comissão para que você possa pagar menos. Ele não estava passando a perna no administrador. Ele não estava roubando o administrador. Ele não estava roubando. Ele estava abrindo mão daquilo que era direito dele. Isso. E aí o que ele fez? Ele pegou a riqueza que ele tinha a ver com o seu patrão e usou essa riqueza para fazer amigos, a fim de que esses amigos acolhessem ele no tempo certo. Então isso é uma estratégia social. Ele fez isso com interesse. Mas olha o ensino de Jesus sobre isso. Jesus aqui, mano, está falando sobre a prioridade da vida de um homem. Se é a riqueza ou se é o reino de Deus. Se são pessoas ou se são recursos. E Jesus diz assim, versículo 9: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, ou seja, daquela riqueza que você ganha com base em direito que você tem por um serviço que você prestou, fazei amigos, outras expressões usam granjeai amigos, para que quando essas riquezas faltarem, porque a certeza é uma só, vai faltar. Para mim, para você e para qualquer um, vai faltar. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha, de que falta que ele está falando? Para eu ser recebido no tabernáculo eterno, eu preciso deixar esse tabernáculo de carne. Então é dessa falta que ele está falando. Quando meu corpo tombar sem vida, haverão amigos que me receberão nos tabernáculos eternos. Amigos que eu fiz nessa terra. Qual é o problema de alguém que não obedece à ordem de Jesus de fazer discípulos? Primeiro é que ele está desobedecendo Jesus. E não dá para negociar. Para um discípulo de Jesus, amados, não dá para negociar. Então, fazer discípulos, primeiro é uma questão de obediência. Mas também é uma questão de alguém que vai me receber nos tabernáculos eternos. Aquilo que eu ganho no meu trabalho diário, que é a riqueza aqui, eu vou usar desse recurso para acudir aqueles que estão à minha volta que são necessitados. Aquilo que eu construo, a minha casa, meu carro, os privilégios que eu tenho. Proteção, abrigo e suprimento. Tudo que eu consigo gerar para mim tem um objetivo segundo Jesus. Granjear amigos que me recebam nos tabernáculos eternos quando essas riquezas faltarem. E isso vai também de encontro ao que Paulo fala em Efésios 4. Eles trabalham com as mãos para que vocês tenham com que acudir o necessitado. Aleluia. Até porque se nós temos o Senhor como Senhor, aquilo que eu ganho não é meu, é dele. E eu preciso ser um administrador fiel para administrar o recurso que ele confia às minhas mãos, com sabedoria e diligência, para que eu tenha com quem acudir e fazer amigos, e esses amigos me receberem na eternidade. Quanto dinheiro, conforto, privacidade e tempo você já gastou fazendo discípulos? Mas o objetivo não é tornar esses discípulos institucionalmente discípulos, é torná-los amigos, que têm uma história de vida junto, que têm uma vida em comum junto. E o curioso, sabe o que é? Não é só fazer, cara.
não se faz só amigo. Existe um esforço quase maior para você manter o relacionamento, a amizade, a pureza, a santidade nessas relações. Bom, qual é a importância que Deus dá a esse assunto, queridos? Olha o que ele diz no 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não faz o que Jesus ordenou, de usar essas riquezas com o fim de granjear amigos, ele está dizendo assim, você está sendo injusto no pouco. E quando você tiver muito, você vai continuar sendo injusto. Isso aqui não é um segredo para você ganhar mais. Tipo, não, eu vou ser fiel no pouco, que aí ele vai me colocar no muito. Vou dar meus 10%. Que aí ele vai me dar mais. Mas isso que ele está falando. Ele está dizendo que quem é fiel no pouco, também é fiel quando tem muito. Quem aplicar as suas riquezas, quando elas são pequenas, em vidas, na hora que tiver muita riqueza, vai continuar aplicando em vidas. Versículo 11. Se, pois, não vos tornastes fiel. Agora ele está falando de uma disciplina aqui, de um exercício de virtude. Se, pois, não vos tornastes fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, se ao usar as riquezas desse mundo eu não for fiel, quem vai me confiar a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? Você. É isso aí. Jesus definiu um pouco São os atrás. amigos. Jesus definiu um pouco atrás a verdadeira riqueza. A amizade que eu construo, com base, inclusive, com base não, mas através dessa ferramenta que são as riquezas injustas. As amizades que eu construo são as verdadeiras riquezas. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou seja, se a riqueza de origem injusta é alheia, eu preciso entender que ela não me pertence. Quem vos dará aquilo que é vosso? E aí, algum desavisado pode achar que Jesus mudou de assunto, mas ele não mudou. Ele estava tratando desse assunto. Sabe por quê, mano? Os avarentos, os que servem a Mamon ou as riquezas, jamais vão usar dos seus recursos para fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sim, a forma como você gasta o seu dinheiro diz quem está no governo. O quanto de conforto você exige para si mesmo diz quem está no governo. Érico, como é que você pode ter essa conclusão? Leia 14 comigo aí, por favor. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Não é ridicularizavam, não. Tá? Aqui está escrito ridiculizavam mesmo. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que justificais a vós mesmos. Como é que eles justificavam? Ridiculizando o Senhor Jesus e o que ele falava. Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, eles trabalhavam para manter uma aparência. Eles justificavam por que eles davam 10% e não faziam nada além disso. Eles justificavam até quando eles não podiam socorrer os seus pais em suas necessidades para dar o dízimo. Mas Deus conhece o vosso coração, disse o Senhor Jesus a ele. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Mano, a gente precisa entender essa frase. Tudo o que você fizer que elevar a sua posição diante dos homens, tudo que você fizer que gerar admiração diante dos homens, é abominação diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que a mão direita não pode saber o que a esquerda está fazendo. Não deve, né? Não deve. E aí? Mais considerações aí, Gladys, você tem que fazer? Rapaz, Testemunhos?
eu fico olhando para a minha própria vida, né? Como eu era. Eu tenho que me vigiar em relação a isso, porque eu não melhorei. A carne habita aqui nesse corpo, né? Então eu sempre vou ficar. O instinto é sempre pensar no primeiro meu conforto, e depois nos demais. E isso é um exercício diário, porque obedecer a palavra de Deus, e quando a gente se inclina o coração em obedecer a palavra de Deus, se torna simples e se torna leve. Porque a palavra de Deus diz que os mandamentos dele não são penosos. A partir do momento que eu compreendo isso, de que tudo que eu tenho, de tudo que eu ganho, é do Senhor, é em prol do reino dele, se torna leve, se torna simples e se torna fácil. Quando eu entendi isso, quando eu comecei a viver sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, a própria vida diária se torna mais leve, porque eu passo a me contentar com aquilo com o simples, com o básico. Aprender a viver contente com toda e qualquer situação. Não é o fato de se eu vou ganhar mais ou se eu vou ganhar menos. É o estar contente com toda e qualquer situação. Houveram momentos mais difíceis? Houveram. Houveram momentos em que o recurso era para comprar uma cesta básica e era o que tinha. Hoje, olhando e vendo aquilo que o Senhor fez, eu preciso glorificar o Senhor, precisa ser com temor, porque Ele vai confiando mais coisas. E é curioso, né? Porque no momento que o recurso está escasso, se nós continuamos usando o recurso para fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos, parece que a mão do Senhor move. A mão do Senhor move. Meu Deus. Eu fui ensinado na época aí, aquele ditado, né, de vacas magras, que mesmo nas vacas magras, mesmo que eu tivesse R$1 ou R$2 no bolso, eu era incentivado a ofertar. E olha, irmãos queridos que estão nos ouvindo, não era com pesar, era com alegria. Porque a ótica de saber quem governa mudou. O governo foi entregue nas mãos dele. E quando a gente entrega o governo nas mãos dele, olha, se torna muito mais leve. O peso sai das costas. Rapaz, eu estava pensando que diante da ordem de Jesus, Mateus 28, de ir fazer discípulos, desse ensino de Jesus, eu não tenho como acreditar que não é o principal propósito da nossa vida fazer daqueles que ainda não conhecem Jesus os nossos amigos que um dia nos receberão nos tabernáculos eternos. É verdade. É assustador como os cristãos de nossa geração não veem isso como um eixo de prioridades em sua vida. A impressão religiosa sobre qualquer demanda é tão forte que me priva de uma vida simples, de uma obediência como uma criança às ordens do Senhor Jesus. A gente usa muita frase, né? A gente, assim, estou colocando o contexto de boa parte da população, né? Se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? Essa é a doutrina, lei de Gerson, né? E não foi isso que Jesus ensinou. Farinha pouca, meu irmão primeiro. Tanto é que quando Jesus, a multiplicação dos pães foi muito claro, né? Jesus falou assim, vem de comer para essa turma aí. Mas, Senhor, nós vamos dar como? Só tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. É verdade, cara. Ele levanta, agradece e reparte. Dá graças e reparte. Naquele dia, aquele menino deve ter voltado para casa jubiloso, porque o que ele tinha levado para casa ele viu se multiplicar para alimentar mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios que foram distribuídos para quem tinha necessidade. Jesus mandou recolher para que nada se perdesse. Tamanho era o cuidado e a preocupação que o nosso Senhor tinha naquela época em suprir aqueles que não tinham recursos. Cara, outra coisa que me traz esse texto, sabe o que é? Eu não preciso ser de direita para gerar riquezas. Eu não gero riquezas porque eu sou de direita.
Assim como eu não supro necessitados, eu não reparto o que eu tenho porque eu sou de esquerda. Isso são rótulos que esse mundo colocou e nós precisamos deixar essa idiotice, porque as pessoas estão se destruindo por causa disso. Mas o Senhor Jesus nos chamou para gerar riquezas e potenciá-las cada vez mais para que eu possa suprir, socorrer, fazer alianças e, através de mim, Deus abençoar todas as famílias da terra. Que chamado maravilhoso. Amém. Não tem nem muito mais o que dizer, não. Muito simples e prático. Que o Senhor traga luz ao seu coração sobre isso, que haja vida em seu coração ardendo sobre isso. Você pode se perguntar assim, será que é possível viver isso? Vem ver. Existe uma comunidade espalhada por esse Brasil que vive e pratica essas coisas. Vem ver. O Senhor é fiel. E aqueles que o seguem também são fiéis, como o Senhor é fiel. E vamos seguir assim até o dia de Cristo Jesus. Falou vem ver, eu lembrei de quando Filipe foi chamar Natanael, né? Natanael, pode de Nazaré ver alguma coisa boa? Vem ver. André também pergunta para Jesus, né, quando Jesus acaba de ser batizado: Senhor, onde você mora? Vem ver. Vem ver. É praticidade, é simplicidade, para que haja vida. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, suas finanças, e que você faça muitos amigos que um dia te recebam no tabernáculo eterno. Amém. Deus abençoe, viu? E continue mandando suas perguntas aí. Amém. A gente pode demorar um pouquinho, mas a gente vai responder.